Vamos passar então para o dom de falar em línguas estranhas. O que que você pensa sobre isso aí? Que é uma das marcas da Universal, aparentemente, é uma coisa que muita gente acredita. Enfim, o que que você pensa desse tema aí, ô Rodrigo? Procede ou não procede? Tem base bíblica ou não tem? Me dá vergonha, me dá uma vergonha. Então, professor, ó, aí o senhor de novo. Você, professor, me faz enrolar mais ainda o que eu vou falar, né? Agora, dom de línguas é bizarro, porque é daí que eu comecei a sair. Também sei que é o assunto que o senhor vai pedir para falar depois, né? Mas minha saída começa nesse tal de dom de línguas. Dom de línguas é polêmico por falta simplesmente de ler a Bíblia. Como eu disse, quem lê a Bíblia não acredita em tudo que esse cara fala. Porque o dom de línguas, ele foi um dom justamente o oposto do que Deus fez na Torre de Babel. A Torre de Babel, segundo a Bíblia, o mundo inteiro falava uma língua só. E eles estavam construindo uma torre para chegar até Deus. Não a torre em si, né, mas querer ter poder como Deus, ser como Deus. E aí Deus, segundo a Bíblia, separa eles. Muitas vezes isso aí é usado também por quem crê na Bíblia para designar povos de longe da África, né, na América. Como que foi nisso aí? E Deus vai dar línguas diferentes entre eles, idiomas diferentes entre eles, para que eles possam não se entender, não conseguir terminar a obra. O, o Espírito Santo, em Atos 2 é justamente o oposto disso. Deus separou, naquela época, da Torre de Babel. Quando vem Atos com o Espírito Santo, Deus faz a reunião. Então, as pessoas que eram de outros povos iam compreender os judeus que falariam nas línguas daqueles que estavam de outros povos. É o inverso. O que se espalhou agora juntaria. Então, o dom de línguas é o dom de falar no idioma do estrangeiro sem que você tenha feito um curso ou um CCA. Vou fazer propaganda para os outros aqui, né? Qualquer Fica à curso desse vontade. daí. Number one, É, English Live. sem um Google Tradutor, pelo menos. Então, você conseguir ter a capacidade de falar, e eu atendo pessoas, eu converso com pessoas da África, de outros países que me procuram, né, por causa do canal. Eu tenho experiências de pessoas que chegaram num país com uma tribo, um dialeto muito louco lá, e no dia seguinte estava falando com aquelas pessoas a língua como se tivesse nascido ali, falando fluentemente, sem ter estudado. Chegou hoje, amanhã você está falando o idioma daquelas pessoas. É algo realmente que para eles é algo sobrenatural. Então é bem por aí. Não Não é a língua língua de dos anjo. anjos, então, é Não falar a língua do existe na Bíblia, estrangeiro, não do existe gringo. ninguém na Bíblia que fala, nem os anjos falaram em outras línguas. Quando os anjos desciam, falavam na língua das pessoas. Não existe língua de anjo. Paulo, que é o único que cita em Coríntios 13, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, assim, uma hipérbole. Ele está colocando uma coisa em exagero para dizer que, na verdade, se ele fizesse, nada seria sem amor. O objetivo da mensagem de Paulo é o amor e não as línguas de possíveis anjos que não existem. Entendi. Nunca Então, houve. houve uma interpretação errada no seu entendimento sobre quando línguas estranhas são mencionadas. Eles estavam querendo dizer de outros povos que tinham outros idiomas, e aí facilmente você conseguia interpretar, entender o que eles estavam dizendo ali, em função de um dom sobrenatural, o Espírito Santo que baixava ali para te ajudar, digamos assim, não sei qual que é a melhor É expressão estranho para. para quem está falando, porque não conhece, e estranho para quem está ouvindo, porque sabia que ela não tinha capacidade de falar. Não é Aham. estranho. E o que está acontecendo ali então nessa galera falando em língua? E aí? Ali tem um fenômeno parecido com o demônio da indução. Se você perceber, cada denominação evangélica, e só as pentecostais que tem esse negócio de dom de línguas, tá? As que são batista, como a sua sogra,
Exato. Acho Batista que sim. não tem dom de línguas, é um absurdo o dom de línguas. Aham. Igrejas reformadas, que são chamadas, né? Presbiteriana, batista, é um absurdo o dom de línguas, isso não existe. A não ser que elas sejam independentes ou reformadas, ou sei lá o que, tem tanta coisa. Então, as pentecostais têm esse teor, essa coisa, e é um dos sinais do Espírito Santo. Quem não fala em línguas, para eles não tem o Espírito Santo. Logo, eu posso ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa verdadeira, fiel, honesta, mas eu não falo línguas, então Deus não é comigo. Eu não posso ser obreiro, porque só pode ser obreiro se falar em línguas. Você só pode ser pastor se você falar em línguas. Logo, se eu não falo em línguas, eu sou do diabo, então eu falo em línguas. Como? É só imitar o que o pastor está dizendo. Mas a pessoa não faz isso por mal. A pessoa mesmo, ela vai sendo empurrada, né? A boiada vai indo, ela vai indo junto. Ela vai ficando isolada, porque todo mundo está falando, menos ela. Então Interessante. ela vai percebendo que só ela não é de Deus. E ela vê a obreira xingar a obreira falar mal da outra obreira, mas tem língua dos anjos. Ela vê a outra que é caloteira, que não paga para ela, mas tem a língua dos anjos. Ela vê o outro que trai o marido, que traz, mas tem a língua dos anjos. Mas que diacha isso? Então ela acaba imitando. Tanto que quem é da Universal, as línguas dos anjos são iguais à do Edir Macedo. Toda pessoa que fala línguas na Universal é igual. É igual a do pastor, que é igual a do Edir Macedo. Todos falam igual, que é Uma diferente da linhagem. Assembleia. A Hum. língua, os anjos da Assembleia são diferentes dos anjos da Universal. É outro pelotão. Então você vê isso que você está falando aí, esses regionalismos, né? Você vê isso de uma Sim, igreja para outra e você vê isso de um país para o outro também. Então, isso tudo indica que é uma construção humana aquilo ali, que não está havendo Espírito exatamente. Santo tocando as nossas línguas, né? Não, e nem faz sentido, porque o contexto deles o dom de línguas é para te edificar. É isso que eles usam, né? Porque tem um versículo que fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Esse é o versículo de Paulo. Mas como que eu edifico a mim mesmo se eu não entendo nem aquilo que eu estou falando? Que lógica tem isso? Eu não te edifico porque você não entende nada. E nem eu me edifico porque eu não sei o que eu estou falando. Não tem sentido. Edificar é construir, é crescer, é desenvolver. Como que eu desenvolvo aquilo que eu não sei o que significa? É a mesma coisa eu pegar um livro de javanês e eu começar a ler um livro aqui, olhar e deduzir. Eu tenho aqui o léxico. Se o senhor quiser, eu tenho aqui. A gente vai começar a ler em grego aqui alguma coisa, eu não sei o que significa, mas me edifica. Então, não faz sentido, gente. É bem. É bem. É vergonha. Eu tenho Faz vergonha. sentido a sua reflexão. Tem Eu tenho vergonha? vergonha. Eu tenho vergonha. É. Foi a primeira coisa que me fez sentir vergonha foi isso.